Boa noite aos irmãos. Boa noite a você que nos acompanha pelo YouTube. Que Deus te abençoe. Deus é bom, irmãos. Amém? Abra comigo a sua Bíblia. Isaías, capítulo de número 40. Deus tem uma palavra aos nossos corações nessa noite. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 40. Nós vamos estar lendo do versículo de número 27 ao versículo de número 31. Isaías, capítulo de número 40, versículo de número 27. Posso ler, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e ao meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Não sabeis, não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Versículo 29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam. Os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Feche os seus olhos. Senhor, aqui está a sua palavra, a sua santa e poderosa palavra. Nessa noite, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor em humildade, reconhecendo que precisamos ouvir a sua voz, e que sem o Senhor nada podemos fazer, não podemos pregar, tampouco podemos receber a mensagem, se não for o Senhor. A minha oração é que o seu Santo Espírito nos conduza nessa mensagem, que o Senhor possa usar a minha vida, Deus, com graça, com amor, com misericórdia, com intrepidez, com coragem, com poder, ó Pai. E que os corações nessa casa estejam receptivos à sua palavra, que ela possa ser como uma boa semente lançada em um terreno fértil. É isso que nós oramos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema da nossa mensagem de hoje é o Deus que dá força ao cansado. Isaías, irmãos, foi um grande homem chamado por Deus. Isaías era um homem que recebeu de Deus um ministério profético. Como assim, irmão Caio? Isaías foi um homem designado por Deus para levar a mensagem de Deus até o povo de Israel. Isaías era um homem de alta posição social. Era um homem que vivia em Jerusalém, e ele viveu sob o comando de vários reis, pelo menos 4 reis, o rei Uzias, o rei Jotão, o rei Acás e o rei Ezequias. Isaías, irmão, ele foi um profeta que também foi contemporâneo de outros 2 profetas da Escritura, o profeta Miqueias e o profeta Oséias. Quando nós pegamos o livro de Isaías, o livro de Isaías, ele tem algumas particularidades. Ele se assemelha muito à Escritura. Se nós formos observar, ele possui 66 capítulos, o mesmo número de livros que a Escritura possui. O livro de Isaías pode ser dividido em 2 partes. Os primeiros 39 capítulos, Isaías é usado por Deus para anunciar juízo ao povo de Deus.
que havia negociado ou haveria de negociar os princípios de Deus, deixando que seu coração fosse levado pela idolatria, pela imoralidade e muitas das vezes pela injustiça social. Os outros 27 capítulos, Isaías é usado por Deus para declarar acerca da esperança da vinda do Messias e da restituição do povo de Deus, através do próprio Cristo, através das próprias mãos do Senhor. Irmãos, o livro de Isaías é muito bonito. Alguns têm uma dificuldade de entender por causa da linguagem de Isaías, mas Isaías foi um grande homem de Deus. Isaías também é conhecido, irmãos, como o profeta da santidade de Deus. Lembra do capítulo de número 6 do próprio livro de Isaías, onde Isaías tem aquela sobrenatural experiência com Deus, né? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Isaías diz que ele se encontra diante do Senhor e ele reconhece que é um homem impuro de lábios diante do Senhor. Até que Deus envia um anjo, né, com uma brasa, né, e coloca na boca de Isaías e purifica Isaías. Então ele diz assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Isaías é conhecido como profeta da santidade, irmão, porque pelo menos 25 vezes no livro de Isaías você vai encontrar a seguinte expressão: o Santo de Israel. Isaías era um homem que valorizava a santidade de Deus. Mas ele não é só conhecido como profeta da santidade de Deus, ele é conhecido também como um profeta messiânico. Por que Isaías recebe o título de profeta messiânico? Porque é um homem que vai dedicar muito do seu ministério em profetizar acerca do Messias que viria. Se você pegar o livro de Isaías, você vai encontrar pelo menos 35 menções diretas ao Cristo que haveria de vir. Então Isaías é o profeta da santidade de Deus e Isaías é o profeta messiânico, porque há mais ou menos 700 anos antes ele já profetizava que o Redentor viria. Irmãos, tem um teólogo muito importante do século IV, Agostinho de Hipona, que ele dizia o seguinte: Isaías é tão profundo em falar do Messias, que o livro de Isaías poderia ser considerado o quinto evangelho, mesmo sendo escrito 700 anos antes de Jesus ser enviado a essa terra de maneira carnal. No contexto de Isaías aqui, irmãos, nós vamos perceber que Isaías está profetizando, está exercendo o seu ministério num tempo muito difícil do povo de Deus. Nesse momento da história há uma grande instabilidade política. Há uma grande incerteza entre o povo de Deus devido ao crescimento das ameaças dos povos vizinhos ao povo de Deus. Então Isaías pega um período muito difícil do povo de Israel. E ele precisa dizer para esse povo: vocês serão julgados por Deus. Mas o Senhor também enviará o Messias para trazer a redenção ao seu povo. Esse é o contexto que Isaías exerce o seu ministério. E a mensagem de Isaías, ela é uma mensagem muito íntima para o povo de Israel. Por quê? Porque Isaías vai falar de esperança em meio a um contexto onde a desesperança estava aumentando a cada dia. Irmãos, a mensagem de Isaías para o povo de Deus é: vocês irão enfrentar um grande jugo. Vocês receberão juízo da parte de Deus, mas tenham esperança, porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A mensagem de Isaías é uma mensagem de esperança para o povo de Deus.
É uma mensagem que apresenta para o povo de Deus as dificuldades a serem enfrentadas devido à sua postura diante do Senhor. Mas também é uma mensagem que traz esperança para aqueles que estão esperando em Deus. Irmãos, diante de um contexto cheio de desafios, cheio de provações, cheio de tribulações, Deus é a nossa esperança. No capítulo 40, que nós estamos meditando nessa noite, Isaías começa nos versículos iniciais falando sobre o Senhor vir. O Senhor iria vir no meio daquele povo que seria julgado. E o Senhor não só viria, mas perdoaria todas as iniquidades cometidas por aquele povo. Isaías continua o seu discurso, dizendo para aquele povo quão frágeis nós somos diante do Senhor. E quão poderosa é a palavra de Deus. Isaías continua trazendo a esse povo não só o fato de Deus vir perdoar os seus pecados, não só expor a fragilidade humana, mas também falar sobre quão poderosa é a palavra de Deus. Isaías agora também ele vai falar de como o Senhor virá em poder e ternura para o seu povo. O Senhor virá com braço forte para libertar o povo. O Senhor virá não com um coração cheio de juízo, mas com um coração cheio de misericórdia e graça para alcançar o seu povo. Isaías não para por aí, irmão. Após isso, ele começa a destacar quão grande é o Senhor. Quão grande é o Senhor. Como nós cantamos nessa noite. Isaías começa a falar das grandezas incomparáveis de Deus. E diante disso tudo, irmãos, vai surgir um questionamento desse povo. O povo ouve que vai ser julgado e punido, mas o povo ouve que o Senhor vai vir, vai perdoar os seus pecados, que o Senhor, Ele vai, com a sua poderosa palavra e a sua forte mão, vai trazer libertação ao povo. O povo ouve das grandezas do Senhor, de quão grande é esse Deus. E a questão que surge no meio do povo é, o versículo 27, por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido de Deus? Sabe o que significa esse questionamento? É que o povo começa a olhar para as palavras de juízo de Isaías, dos 39 primeiros capítulos, e eles vão chegar na seguinte conclusão: será que Deus não está vendo a minha situação? Será que Deus se esqueceu da promessa que fez para nós? Será que Deus se esqueceu de mim particularmente? Irmãos, a profecia de Isaías era que os israelitas sofreriam na mão dos babilônicos, seriam levados cativos, perderiam as suas casas, as suas posses, a sua liberdade. E o questionamento do povo é: será que Deus perdeu o controle de tudo e vai nos entregar aos babilônicos porque Ele já não tem mais força de nos manter livre deles? Surgem muitos questionamentos. Será que Deus não se importa mais com o seu povo, a ponto de entregar o seu povo para ser levado cativo? Deus que tira o povo da opressão de Faraó, o Deus que conduz o povo no deserto, o Deus que realiza milagres e milagres, e a história vai se perpetuando, e as gerações vão tomando conhecimento daquilo que Deus tinha feito, mas agora o Senhor vai nos entregar nas mãos dos babilônicos.
O povo de Israel sempre foi marcado por muitas lutas, irmão. Não só o povo de Israel, como todo aquele que é de Deus. Todo aquele que é de Deus é marcado por muitas lutas. Paulo chega a dizer: carrego no meu corpo as marcas por amor a Cristo, as cicatrizes das batalhas por amor a Cristo. E uma coisa que me chama a atenção, irmão, que lutar batalha nos cansa. E quantas vezes, irmão, nós nos encontramos talvez como esse povo, cansados de lutar. Quantas vezes, irmãos, como foi falado aqui no início, nós olhamos para a nossa condição e nós chegamos na seguinte conclusão: não há mais forças. Mas essa luta, eu achei que as coisas iriam melhorar. Eu achei que o período de tribulação já tinha ficado para trás. Eu achei que as coisas iriam melhorar daqui para frente. Mas quando nós olhamos um pouco no horizonte, nós não vemos nenhuma perspectiva de melhora. Pelo contrário, as lutas nos alcançam dia após dia. E isso gera um cansaço dentro de nós. Isso vai nos consumindo, nos fadigando. Isso vai nos minando de dentro para fora. E talvez nós víamos para a igreja com um sorriso no rosto, alegres, como o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas as lutas encontram espaço no nosso espírito, e nós já estamos vindo para a igreja talvez com o semblante caído. E talvez nós estamos entrando por essas portas cansados. E talvez nós entramos por ali e o nosso coração está assim: só Deus sabe como eu cheguei nesse lugar. E diante de tantas lutas, irmão, nós somos tentados a pensar o seguinte: será que Deus esqueceu da sua aliança comigo? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus não está contemplando a minha vida? Será que o Senhor virou as costas para mim? Será que a minha situação diante de Deus ela é tão grave que Deus não irá intervir a meu favor? Será que o que sobrou para mim são apenas lutas? Será que os tempos de bonança, de milagres, já não são mais para mim? Será que a partir de hoje eu preciso me contentar em olhar para as pessoas recebendo algo de Deus e para mim nada mais? Será que o amor do Senhor por mim diminuiu ao longo do tempo? Será que as minhas atitudes levaram o Senhor a deixar de me amar? Nós somos tentados a pensar assim, irmão, em momentos de cansaço. Não só cansaço físico, mas o cansaço espiritual, o cansaço emocional, o cansaço de lutar, lutar e lutar, e às vezes não obter vitórias. Porque, como diz um pregador famoso, se te prometeram que você iria viver de vitória em vitória, mentiram. E talvez você entrou aqui hoje cansado. Talvez você entrou aqui hoje, irmão, sem forças. Talvez você entrou aqui hoje sufocado pelas lutas. Talvez você até entrou por essas portas pensando o seguinte:
Pode ser que seja a última vez que eu venha hoje. Meu irmão, quais batalhas você tem enfrentado na sua vida? Quais batalhas têm cansado o seu coração? Será que você tem enfrentado batalhas na sua família? Será que o campo de batalha que você luta é a sua casa? Será que o lugar de refúgio, que era para você chegar todos os dias e se sentir acolhido, é o lugar onde você entra e precisa pegar uma espada? Será que as suas batalhas têm sido por causa dos seus familiares? Quais são as lutas que você tem lutado? Será que o que tem te cansado são batalhas dentro do seu lar? Batalhas que têm consumido a sua força? Ou será que você tem enfrentado batalhas no seu trabalho? Ou será que você levanta todos os dias com o coração na expectativa de glorificar o Senhor no seu trabalho, e quando você entra naquele lugar, Satanás levanta pessoas para minar a sua fé? Será que você tem enfrentado batalhas no seu trabalho? Será que as lutas diárias no seu trabalho têm cansado o seu espírito? Ou talvez você tenha enfrentado batalhas no seu ministério. Talvez o seu coração está voltado para Deus. Talvez o seu coração realmente deseja o Senhor, mas você tem enfrentado lutas severas, ministerialmente falando. Talvez você tenha se dedicado, mas as coisas talvez não tenham acontecido. Talvez você tenha se esforçado além do que você consegue. E isso tem te cansado. Ou talvez a sua situação seja pior ainda. Talvez você tenha enfrentado batalhas internas, lutas na sua mente e no seu coração. Batalhas que ninguém tem conhecimento. Pensamentos que têm vindo sobre a sua mente, que estão te causando cansaço. Talvez você tenha lutado internamente grandes batalhas, nem ao menos o seu marido, a sua esposa ou os seus filhos têm tomado conhecimento disso. Talvez você tenha segurado as lágrimas na frente da sua família. Talvez você precisa se manter forte, mas por dentro você está derrubado. Talvez as piores lutas que você tem lutado são aquelas que ninguém tem visto. Isso tem te cansado, mano. Isso tem levado as suas forças embora. Isso tem ferido o seu coração. Isso tem machucado o seu coração. Isaías está diante, irmão, de um povo aflito, de um povo cansado, de um povo sem esperança. E a questão que Isaías precisa responder: onde está Deus? E talvez é a sua questão hoje. Onde está Deus diante das lutas que eu tenho vivido, diante das batalhas que eu tenho enfrentado, diante do cansaço que tem vindo sobre a minha vida? Versículo 29, diz assim a palavra de Deus: faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços
de exaustos caem. Irmãos, a mensagem de Isaías é de encorajamento. Amém, irmão? O povo de Israel tem vivido muitas lutas, muitas tribulações, muitas batalhas, muito cansaço. Talvez você esteja aqui hoje tão cansado, que esteja já sem força nenhuma. Talvez você esteja tão fraco, talvez você esteja aqui quase sem respirar. E eu quero te dar uma notícia essa noite, que pode te surpreender. É normal estar cansado. Será que você pode glorificar o nome do Senhor? É normal estar cansado diante das batalhas, meu irmão. Deus compreende o nosso cansaço. Nós vivemos, irmãos, como se nós não estivéssemos cansados. Nós vivemos como se nós estivéssemos com a nossa força lá em cima. Nós oramos como se não estivéssemos cansados, porque nós não entendemos que é normal estar cansado diante das batalhas. Irmãos, nós vivemos tentando mostrar para as pessoas que nós não estamos cansados, que as lutas não têm machucado a nossa alma, que as lutas não têm ferido o nosso coração. E eu amo esse texto, irmão, porque esse texto fala de fortalecimento e esperança. E eu quero dizer para você nessa noite, não se fortalece quem já está forte. Não se dá esperança para quem já tem esperança, irmãos. Quando a palavra de Isaías, ele está profetizando que Deus traria fortalecimento e esperança, é porque Isaías está dizendo: aquele que está fraco será fortalecido. Aquele que não tem esperança será cheio da esperança, e aquele que está cansado será renovado por Deus. A Bíblia diz que os jovens se cansam, os moços, eles estão tão exaustos que eles caem. Sabe o que Isaías está dizendo com isso? Até mesmo aqueles que parecem resistir mais se cansam. Até aqueles que colocam uma bronca de serem inabaláveis se cansam. Até aqueles que têm uma postura de intocáveis, estes também se cansam e caem. Isso fala da nossa fragilidade. Quando eu digo para você que é normal estar cansado, é como se Deus estivesse dizendo para mim e para você: vocês são frágeis. E sabe qual é a solução para a nossa fragilidade? Ser dependente de Deus. Irmãos, Deus espera que nós estejamos cansados, porque quando nós estamos cansados, a única coisa que nos resta é a esperança em Deus. A nossa dependência de Deus não é uma limitação, meus irmãos. Pelo contrário, é a nossa fonte de força. Depender de Deus não é defeito, não é demérito, mas é onde nós realmente seremos fortalecidos. O apóstolo Paulo vai dizer: porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Porque quando sou fraco é que sou forte. Quando estamos cansados, quando estamos exaustos, desgastados, é o cenário certo para que o Senhor renove as nossas forças. Uma vida de dependência com o Senhor não te tornará fraco. Pelo contrário, te tornará forte. Irmãos,
Isaías responde a pergunta no versículo 31. Diante das lutas, do cansaço, das dificuldades, das provas, das batalhas, das derrotas, das feridas, das frustrações, das lágrimas, Isaías diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Isaías está dizendo assim: todos se cansam. Em algum momento todos estarão cansados. E a grande maioria desses vão cair. A grande maioria desses tombam. Mas existe um pequeno grupo que, apesar de estar cansado, não será tombado. Que apesar de estar cansado pela dificuldade das batalhas e das lutas, que apesar de estar cansado pelos machucados das batalhas ferrenhas, não cairá, porque é um pequeno grupo que entendeu que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Irmãos, mas esse texto não fala só de renovo. Isaías quer ensinar para mim e para você pelo menos 3 princípios aqui. O primeiro deles: os que esperam no Senhor. Não é qualquer tipo de espera, é no Senhor. E por que no Senhor? Porque Deus é soberano. Irmãos, uma das maiores verdades que um cristão precisa gravar no seu coração é que Deus é soberano. Deus tem o domínio e o controle sobre tudo e sobre todos. Não existem situações que fogem o controle de Deus. Não existem situações que pegam Deus de surpresa. Não existem momentos em que Deus é surpreendido. Não existem momentos em que Deus não tem uma solução pré-ordenada. Porque Deus é soberano. E a nossa espera não é em qualquer um. A nossa espera é no Deus que pode realizar todas as coisas. Lucas capítulo de número 1, verso 37, a palavra de Deus diz assim: porque para o nosso Deus não há nada impossível. Não existem impossíveis para o nosso Deus. Isaías quer que o povo de Israel entenda que só o Senhor pode renovar aquele que está cansado. Meu irmão, talvez você ache que alguma coisa nesse mundo pode trazer renovo para o seu coração. Talvez você espere que o dinheiro, o poder, ou até mesmo a sua própria família traga renovo ao seu coração. Eu quero dizer para você nessa noite: nada nesse mundo tem o poder de trazer força ao cansado. Nada. Somente Deus tem o poder de renovar um coração que está cansado. A igreja não tem esse poder, irmãos. Esse irmão que está do seu lado não tem esse poder. Os homens e mulheres de Deus dessa casa não têm esse poder. Somente Deus pode encontrar o íntimo do nosso coração e trazer força novamente. Primeiro princípio que Isaías quer nos ensinar é que Deus é soberano. E nós precisamos esperar nesse Deus soberano. O segundo, que apesar de Deus ser soberano, apesar de Deus ter toda a eternidade para cuidar, irmãos, o salmista diz assim: de eternidade em eternidade, tu és Deus. Irmãos, ao mesmo tempo que Deus está aqui hoje, Deus está
no final dos tempos, Deus está lá em Adão, Deus está lá em Moisés. Apesar desse Deus, irmão, cuidar de toda essa existência física e eterna, Deus cuida do seu povo. Meu irmão, Deus não só tem o controle de tudo, mas Ele tem os olhos dele na minha e na sua vida. Isso é maravilhoso, irmão. Um Deus tão grande, irmão. Um Deus tão poderoso. Um Deus tão maravilhoso. Um Deus que tem tanta coisa para se preocupar. Ele se preocupa com cada coração aqui nessa noite. Deus não se esqueceu de você. Você que me ouve nessa noite, que está cansado, que tem lutado, Deus não se esqueceu de você. Deus tem ouvido as suas orações. Deus tem contemplado as suas lutas, as suas batalhas. Ainda que nada tenha acontecido, Deus está olhando para você, e isso é o suficiente. Sabe o que eu acho lindo, irmãos? Abrindo um parêntese aqui, nós contemplamos demais a história de Jó, e a história de Jó é fantástica. Mas sabe o que eu acho muito interessante? É que Jó, ele faz dezenas e dezenas de perguntas para o Senhor, querendo entender por que ele estava passando por aquilo. E se você pegar o livro de Jó, você vai ler, chegar no final e entender que Jó nunca soube o motivo do sofrimento dele. Mas ele viu o Senhor e isso foi suficiente. Saber que o Senhor está olhando para nós é o suficiente para a nossa vida. Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando de você, Deus está cuidando do povo dele nessa terra. Deus não está indiferente às nossas lutas. Deus não está indiferente, irmão, àquilo que tem afligido o nosso coração. Pelo contrário, Deus tem se importado profundamente com isso. Terceiro, Isaías nos dá a solução para aquele que está cansado. Esperar em Deus traz renovo para o cansado. Irmãos, quando Isaías está dizendo espera, aqueles que esperam, Isaías está falando de uma espera especial. É uma espera que é regada de confiança. É uma espera que ela é regada com o ato de depositar o nosso coração aos pés do Senhor. É uma espera que vem regada de perseverança. Porque nós vivemos numa geração onde tudo precisa ser resolvido para ontem. Mas a palavra de Deus para nós é: espera. Espera. Seja perseverante. Espera um dia. Espera 2. Espera 3. Espera uma semana. Confia. Coloca o seu coração em Deus. Mas eu não estou enxergando nada, cara. Não tem problema, mas eu estou esperando no Senhor. Ah, mas as coisas não têm melhorado. Não tem problema. Eu estou esperando no Senhor. Eu confio que no momento certo Deus vai se levantar ao meu favor. Essa espera é uma espera confiante, irmãos. Não é uma espera desesperada. Não é uma espera que diz para nós mesmos: já não tem mais jeito. Agora eu estou vivendo para o rumo. Não, é uma espera como a do salmista no Salmo 42, versículo 5. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera no Senhor,
porque ainda o louvarei. Eu não estou enxergando nada, mas um dia eu vou louvar esse Deus. Irmãos, quando nós esperamos no Senhor, Ele renova as nossas forças. Quando nós não temos mais nada para nos agarrar, quando a nossa não temos mais nada, só esperança em Deus, é aí que nós somos renovados. É aí que o Senhor traz força ao nosso coração novamente. E talvez você chegou aqui hoje cansado. E talvez você precisa desse renovo. Talvez você tenha lutado bastante. Talvez você tenha sofrido inúmeras derrotas. Deus pode renovar o seu coração. Deus tem poder para te dar forças novamente. Deus tem poder, irmão, para te levantar de novo. Talvez você entrou por essas portas, irmão, perdido no pecado. Talvez você foi derrotado por Satanás, irmão. Está vivendo uma vida miserável diante do Senhor. Deus tem poder para te fortalecer nessa noite, meu irmão. Deus tem poder para te reerguer novamente, irmão. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Irmãos, essa palavra não é só para aqueles que estão cansados. Porque talvez você está ouvindo aí do banco e está pensando assim: eu não estou cansado assim não. Eu estou conseguindo caminhar. Mas essa palavra é para você também, meu. Sabe por quê? O capítulo 40 de Isaías, sabe quantos anos vai demorar para o povo de Israel ser levado cativo para a Babilônia? 115 anos depois que Isaías profetizou. Você não está cansado hoje, irmão, mas você vai estar cansado um dia. E você vai precisar ser renovado por Deus também. Para você que chegou aqui hoje cansado, essa palavra é para você, irmão. E para você que ainda não está cansado, essa palavra um dia será para você também. Deus tem o poder de renovar nossas forças. Deus dá força ao cansado. Deus segura na mão daquele que está caído. Deus tem o poder de nos reerguer, irmão, e nos colocar de pé de novo. Deus tem o poder de invadir o nosso coração e trazer a força necessária para nós continuarmos caminhando. O desejo de Deus não é que você pare de caminhar. Satanás tem colocado no seu coração que você precisa parar a sua caminhada. Mas a palavra de Deus para você hoje é: não pare, porque tem renovo de Deus para a sua vida. A caminhada é muito longa ainda, meus irmãos. Nós precisamos permanecer. Nós precisamos continuar. Nós precisamos avançar, irmãos. O justo viverá pela fé, Hebreus 10, 38. Mas se ele retroceder, minha alma nele não se compraz. Nós não fomos chamados para abandonar a caminhada no meio do caminho. Nós cantamos aqui que vamos viver a totalidade da promessa, mas nós precisamos chegar até o final. E para chegar lá você precisa de força, irmão. Mas não é força do seu braço, é a força que vem do alto. É a força que vem do sangue poderoso de Jesus Cristo. Eu quero orar por você nessa noite em nome de Jesus. Irmãos, em nome de Jesus, eu quero orar por você nessa noite, que entrou aqui cansado, que está fadigado pelas lutas. Eu quero orar a Deus, irmão,
para que Deus possa renovar suas forças. Para que você deixe essa igreja hoje, que você saia desse culto hoje, irmão, fortalecido em Deus. Eu não vou orar, irmão, para Deus acabar com as suas lutas, não. Eu vou orar a Deus para Deus te fortalecer, porque as nossas lutas, irmão, são a ferramenta que Deus usa para moldar o nosso caráter nele. Mas nós precisamos sair daqui fortalecidos para enfrentar essas batalhas, irmão. Você precisa sair daqui fortalecido para enfrentar as lutas dentro do seu lar, as lutas do seu trabalho, as lutas no meio dos seus familiares, as lutas internas que só você e Deus conhecem. Você precisa dessa força que vem do alto. Você precisa desse poder de Deus fluindo e emanando na sua vida. Feche os seus olhos, nós vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, o Senhor é poderoso, Deus. Toda a terra, Deus, está cheia da sua glória, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós cremos na sua palavra, Deus. E a tua palavra diz, Deus, que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Deus, a tua palavra diz que eles subirão com asas como de águia, Senhor. E eu creio nessa palavra, Deus. E a minha oração nessa noite, Deus, é por aquela alma, Senhor, que está cansada nessa casa, Deus. Por aquela alma que entrou aflita, Senhor, nesse culto. Por aquela alma, Senhor, que entrou sem forças nessa casa, nessa noite. Deus, a minha oração é por aquela alma, Deus, que está ferida, Senhor, que está machucada, Senhor, por causa das batalhas dessa vida. A minha oração, Deus, é por aquela alma, Senhor, que já cogita o fato de abandonar a caminhada, Senhor, que já acredita na possibilidade de desistir, Senhor, que já olha para um lado, para o outro, Deus, e não vê solução nenhuma, Deus. Renova essa alma nessa noite, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Traz renovo, Senhor, para esse coração, Deus. Traz fortalecimento no Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus, Deus, que essa palavra pregada aqui hoje, Senhor, ela possa gerar esse fortalecimento, Deus. Que os irmãos cansados, ó Pai, que ouviram essa mensagem nessa noite, possam receber renovo da parte do Senhor, Deus. Que os irmãos possam voltar a sonhar, Deus. Que os meus irmãos possam enxergar além das batalhas novamente, Deus. Deus, em nome de Jesus, Pai. Satanás tem tentado cegar meus irmãos, Pai. A tua palavra diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que neles não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo Jesus, Pai. Abre os olhos dos meus irmãos nessa noite, Deus, para que eles possam olhar e contemplar o Senhor, assim como o povo de Israel, Deus, que tinha o Senhor, ó Pai, como fonte de renovo. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor seja a nossa fonte de renovo, Pai. Que nos momentos de cansaço, que nos momentos de dificuldade, nós possamos ir até o Senhor, Deus. A tua palavra diz, Deus, que aquele que beber da sua água jamais tornaria a ter sede novamente. Que o fortalecimento que nós precisamos, ó Pai, nós possamos encontrar em Ti, Senhor. Nós possamos encontrar, ó Pai, numa vida de dependência do Senhor, numa vida de compromisso com o Senhor, numa vida de confiança e fé, ó Pai, que o Senhor há de se levantar em nosso favor, Deus. A minha oração nessa noite, Deus, é que o Senhor renove as nossas forças. Que o Senhor, ó Pai, nos dê mais força do que nós temos, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós precisamos do Senhor, mais do que tudo, Senhor.
Sem o Senhor nós não venceremos, Deus. Sem o Senhor nós não chegaremos até o final, Deus. Mas com o Senhor, Deus, nós voaremos, ó Pai, com asas como de águias. Nós correremos nessa vida, nessa corrida proposta pelo Senhor, e nós não nos cansaremos. E o dia que nos cansarmos, Senhor, encontraremos renovo no Senhor, encontraremos restauração no Senhor, encontraremos força no Senhor. Cuida dessa igreja, Senhor. Cuida de cada alma aqui nessa noite. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Receba renovo da parte de Deus para a sua vida, meu irmão, e aplauda o nome do Senhor.